Mas vamos ver o que que vai acontecer com ele, olha só. Tá vendo o que aconteceu? Virou um cubo com Rift Raccoon, cara. Que coisa bizarra, né? Claro que ele tem espaços entre ele, né, não ficou em forma de cubo, porque ele vai pegar essa imagem, que tem esses espaços vazios aqui, e transferir pra cá. Só uma curiosidade aí pra você ver como dá pra fazer uma coisa bem doida. E aí, tudo certo? Seja bem-vindo à primeira aula de 3D aqui no canal. Desculpa a demora pra fazer vídeo de 3D, eu não sei o que deu em mim, eu não sei o que que me levou a esperar tanto pra fazer 3D aqui no canal, porque é uma coisa que chegou no Construct já tem alguns meses e eu foi uma coisa que passou batida por mim, mas agora eu vou correr atrás desse atraso e fazer vídeos, explorando o 3D no Construct. Nesse vídeo vai ser uma introdução, tá, então vai ser bem básico para você realmente que nunca mexeu com o 3D no Construct, entender quais são as ferramentas por trás dele. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, muita profundidade, mas vai ser perfeito para você que não sabe nada, porque se você não sabe nada sobre o 3D, se eu entrasse em detalhe, podia ficar muito confuso e muito difícil de entender, tá bom? Então, eu pretendo trazer mais vídeos no futuro sobre o 3D, mas por enquanto a gente vai começar com esse, que é uma introdução aos fundamentos de como funciona. Uma introdução aos fundamentos é complicado, né? É fundamento ou é introdução? São os fundamentos do 3D no Construct 3. Se você pergunta já, né, Construct 2 claramente não tem esse sistema, é exclusivo do Construct 3, tá bom? Então, para quem se interessa por jogos 3D, já é uma coisa bem diferente aí que o 3 tem em comparação ao Construct 2. Bom, primeiramente eu tô aqui com um layout vazio, e aí você vai perceber que, tá, o Construct tá com 3D, só que não mudou muita coisa, né? A gente pode imaginar que 3D é uma coisa tão absurdamente grande que poderia mexer com toda a hierarquia, toda a estrutura da engine. Não é o caso aqui, porque o Construct 3 ainda é principalmente uma engine 2D, né? O foco deles ainda é no 2D. E também é um 3D, não, eu não diria falsificado, mas não é aquele 3D que você vai no Blender e faz seus modelos 3D e exporta diretamente para cá. É um 3D que você ainda usa sprites, ainda usa imagens para construir. Então é só para você entender por cima como é que funciona esse 3D. E agora vamos lá ver então quais são os plugins que vieram junto com o 3D, quais são os tipos de objetos que a gente tem aqui. Bom, primeiramente a gente tem aqui clicar na tela duas vezes, a gente tem o 3D Câmera. E quando a gente coloca esse objeto, a gente a princípio pensa: "Cadê? Cadê o objeto?", né, a gente pensa que é um objeto de arrastar, um objeto de pegar e colocar, assim como você cria um objeto câmera e coloca o scroll to, o behavior scroll to nesse objeto, mas não. Esse objeto 3D Câmera, ele não tem propriedades que você possa alterar aqui, ele não pode ser arrastado também. Só que a partir do ponto que você colocou esse objeto, você agora pode usar os 3D Shape. E aí você coloca aqui. E o 3D Shape ele vai trazer essa imagem que pode deixar meio confuso. É um dado? Sim, é exatamente um dado. Eu achei genial eles colocarem dessa forma aqui, porque já esclarece perfeitamente do que se trata esse objeto. Se você fechar aqui, você vai ver ó, que tem um dado. Olha só que legal. Dependendo de onde você posiciona, aqui tem o 6. Se você vir mais para cá, você vê o 2. Aqui o 5, o 3, o 4. E o 1 tá lá embaixo. Como é que eu posso ver o 1? Eu posso fazer com que a visibilidade da face superior ao top. Opa, não. Ah, tá. O bottom? Ué. Right, left, front. Ah, é o front, gente. Desculpa. Tira o front, então. E bota de volta o back. E tá aqui, ó. A gente consegue ver o 1 aqui embaixo. Eu vou me abacar um pouquinho ainda, porque eu também tô começando os meus estudos no 3D. Então, algumas coisas eu vou me corrigir enquanto eu vou falando, tá? Então, beleza, temos aqui um dado, certo? Ele coloca o backface por padrão desabilitado, né? Porque essa backface normalmente vai estar bem no solo, então você já não conseguiria ver ela. Mas se você quiser ver de alguma forma, você habilita ela aqui. Até se você quiser usar um objeto assim, né? Nesse formato, aberto em cima, você vai ter que tirar o front face. Então você viu aqui que aqui você pode desabilitar as faces, e as faces são exatamente isso aqui, que já vem com o nome direitinho. E aqui, por exemplo, o back, você sabe que é o back aqui. E eu não sei nem como é que eu me babaquei com isso, porque estava escrito aqui, né? Era só eu ler e botar direitinho lá. Mas enfim. Então, se você quiser compor o objeto de uma forma diferente,
com imagens diferentes, você vai colocar uma imagem para cada parte dele. Então, ó, se eu vier aqui no Write e trocar aqui nesse botão, trocar a imagem dele, eu vou colocar isso aqui, ó, esse tile sozinho, que é uma imagem que eu peguei do tileset, que você vê nesse link aqui, tá? Só você baixar lá, que você vai ter acesso a esse tileset. Eu cortei um tilezinho só do tileset e coloquei aqui. Então, se eu fechar agora, olha só, aqui na face da direita, né, na right face, eu tenho essa imagem diferente. Então, você pode fazer uma textura para cada canto, se você quiser. Ou você pode botar uma textura só em todos os cantos. E no meu caso aqui eu vou fazer isso. Não vai ficar tão bonito, tá? Por causa dessa grama que tem em cima dele. Para você fazer um esquema assim de um quadrado que preenche só com um tipo de imagem, o ideal é fazer com que ela de baixo ela termine em cima também. Porque senão fica assim, ó. Senão você vê as divisórias aqui, você vê a divisão certinho que leva para cada lado. Só que se o final fosse igual ao começo, ia ficar meio que um degradê bem suave entre cada posição do cubo, tá? Beleza? Então eu posso esticar, eu posso puxar para baixo, eu posso manipular isso aqui à vontade. E aqui eu posso inclusive mudar o tamanho dele, né? Porque o tamanho da imagem é 32 por 32. Eu vou colocar esse tamanho. E como a imagem ela é em resolução bem baixa, como se o jogo fosse em pixel art ainda, apesar de usar elementos 3D, eu tenho que vir aqui no 3D Test e trocar, no caso no nome do projeto, e trocar o sampling por nearest, tá? Porque por padrão ele vem no trilinear. Só que aí ele serve melhor para imagens grandes. Aqui então ele ficaria meio embaçado. Então aqui eu coloco o sampling pro nearest. E só corrigindo uma coisa que eu falei no começo desse vídeo, o 3D Shape ele funciona mesmo sem você ter um objeto 3D câmera, tá? Então, o objeto 3D câmera aqui, você vai colocar só se você quiser manipular a câmera. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Então tá, temos aqui o 3D Shape. Eu vou chamar o 3D Shape aqui de chão, tá bom? E agora eu vou fazer um chão pro meu jogo. 3D Test. Vou vir aqui no meu Layout 1 e vou trocar o grid aqui por 32 por 32, ou melhor, por 16 por 16. Não, pera aí. Qual o tamanho dessa imagem? É 32 por 32, tá bom. Então vamos colocar o tamanho do grid e o tamanho da imagem. E beleza. Aqui o grid, então eu vou colocar Snap to Grid e Show Grid. Agora eu vou colocar essa imagem aqui com a origem no top left. Aperta 7 aqui, ou com o direito que quer sair em top left, e aplica em toda a animação. Isso aqui é como se fosse uma animação, né? Então se você colocar assim a Particle Animation, ele vai ver dessa forma. E também eu vou colocar o Bounding Box para toda a animação aqui. E agora, então, eu tenho o meu grid. É como se fosse manipular um tile map. Né? Como se fosse o objeto tile map. Eu posso copiar aqui, ó. E fazer o meu chãozinho completo. Então eu tenho o meu chão. Olha só que legal essa profundidade que ele fica. É muito legal você ficar dando zoom in, zoom out para ver como ele vai ficando. Então agora vamos colocar um personagem no meu jogo. Tá, eu vou clicar aqui com o direito, ou melhor, aqui mesmo, na tela duas vezes, e vamos criar um personagem. Esse personagem é interessante que ele pode ser um 3D Shape também, tá? Então isso, pelo que eu vejo, vai abrir um leque muito grande de possibilidades para jogos minimalistas. Tu pode fazer um personagem cubinho, um personagem retângulozinho, que ele vai ter a perspectiva 3D nele também. Então aqui, ó, eu vou colocar esse dado como o meu personagem, colocar o tamanho 16 por 16, e eu vou colocar nele o behavior de plataforma. Pois é, como se ele fosse um sprite normal aqui, só que ele é um 3D shape. Então aqui, platform, max speed 100, aceleração eu vou colocar 10.000 só para ser extremamente alta e jump strength 450. Beleza. Default controls, deixei default controls e é isso. Vamos dar um play agora. E opa, peraí, não deu certo. Aqui ele atravessou o chão, né? Então, obviamente o chão tem que ter um behavior de solid. E também, vocês viram que ele não apareceu direito por causa da câmera, né? A câmera, ela não tá acompanhando ele. Porque tem que ter o behavior de scroll to. Opa, peraí. Ué, mas
Não vou usar o 3D Câmera pra isso? Não, tu ainda pode usar o Scroll to, né, o 3D Câmera no caso ali eu não tô usando. Tô usando aqui o Scroll to, e tu vê que dessa forma que eu tô fazendo aqui, ele não muda muito ele ser 3D, né, porque, a câmera fica retinha, então é mais nas laterais que eu consigo ver ele. Então, eu poderia muito bem ter um personagem normal, não precisa ser um 3D Shape, eu coloquei isso mais por uma razão de mostrar que isso é possível. O 3D Shape ele pode ter qualquer behavior, pode ter qualquer behavior de movimentação inclusive, então tu pode usar ele como personagem do jogo. Vou colocar um sprite então, e vou usar os frames aqui do strip dos materiais do canal, tá. Então esse personagem aqui, o guerreirinho, colocar o idle que tem 6 frames, 6 frames aqui. Opa, espera aí, eu escolhi a imagem errada. From strip, acredito que seja esse aqui. É, replace tire animation, agora sim. E agora eu vou colocar a origem no chão, aplique toda a animação, e o polígono vai ser bounding box mesmo. Ah não, bounding box não, vamos colocar certinho aqui, um polígono mais bonitinho. Que senão, né, se eu botar a parede em cima, aí ele vai dar cabeçada na parede, não é tão legal não. 32, aqui 23, 32. Aqui o X é 40 e 60 e aqui é 23 e 60. Beleza, apliquei em toda a animação. E a origem eu coloquei no bottom e apliquei em toda a animação. Então agora esse objeto aqui, ele vai ter o behavior de plataforma. E ele vai ter aqui uma max speed de 100 e aceleração máxima aqui. Vamos dar um play. Opa, falta colocar o scroll to nele. Então agora eu tenho o meu jogo de plataforma com um boneco de plataforma, em que o chão ele tá em 3D. Mas tu vê que para eu ter um chão 3D mais legal, que eu possa ver melhor as coisas, é interessante eu ter mais formas que eu possa observar, né. Então se eu tiver uma aqui, uma aqui, uma aqui, essa aqui meio angulada, vamos ver como é que fica aqui um anguladinho, essa aqui assim. Aí assim eu consigo ver melhor, o 3D fazendo efeito, né. Então aqui, ó, tu vê que deu uma profundidade muito maior eu ter esses cubos aqui por cima também. Então olha só, você vê que uma fase montadinha assim com os objetos 3D, fica bem legal, né. Então é bom que tenha bastante coisa, e também coisas no cenário, né. Então, por exemplo, eu posso criar um novo tipo de chão, vou dar um clone aqui, esse chão 2 vai ser fundo, vou colocar assim fundo, e ele não vai ter solid, e vai ter uma opacidade de 50. Vou colocar alguns assim aleatoriamente pela fase, só para que eu consiga ver mais objetos 3D se mexendo, entendeu? Aqui, ó, anguladinho assim. Agora dá um play, ó. Então agora eu tenho aqui, ó, outras coisas que não estão bem no fundo, né, porque eu consigo atravessar elas. Elas estão na mesma camada que eu. Então eu teria que colocar uma camada atrás. Mas é só para exemplificar aqui, para você ver que você vai colocando mais coisas e a profundidade vai ficando mais nítida conforme tu coloca. Uma coisa interessante sobre o 3D Shape é que você pode colocar animações nele, mas não é dessa forma aqui, tá? Então, se a gente for fazer um outro shape, eu vou fazer um cubo de Rift Raccoon, tá? Uma coisa totalmente aleatória aqui. Colocar 2 vezes na tela, vou colocar um 3D Shape novo, aqui, vai ser assim, beleza. Vou colocar o tamanhinho bem menor, 22 por 22, e ele vai ficar aqui. Agora, vou colocar esse aqui, cubo Raccoon, e vou criar um novo objeto, que agora vai ser um sprite, tá? Você não consegue colocar animação diretamente no shape. Então, vou colocar aqui animação Raccoon. São nomes bem provisórios, tá? Só pra gente realmente testar. Então, com direito, import frames from files. Eu achei from strip, na verdade. From strip. Vamos aqui no meu Rift Raccoon. Vou nas minhas artes aqui. Personagem. E tá aqui, ó. Raccoon Idle. 4 frames.
Colocar animação com speed 10 em loop. Beleza, então eu tenho aqui o Raccoon. Se eu colocar ele aqui e der play, ó, você vai ver que ele é um sprite assim como o personagem, né? Ele não tem a profundidade colocada nele, enquanto esse cubo aqui tem, esse cubo que eu acabei de criar. Então agora, o que eu preciso fazer é transferir essa animação para o cubo. E o cubo, se eu quiser colocar a animação nele, não tem aqui no cantinho o editor de animações, assim como tem no Sprite. Tá vendo? Não tem essas configurações de frames de animação como no Sprite. Os frames de animação dele são essas coisas aqui que estão escritas como faces também, né? Não estão como animation, pra gente não se confundir. Então agora eu vou trocar aqui, ó. Use Object Image for Faces. Eu vou trocar isso aqui. Cada um desses por animação Raccoon. E assim eu vou criar o meu cubo Raccoon. Vai ficar bonito? Eu acho que não vai. Mas vamos ver o que vai acontecer com ele. Olha só. Tá vendo o que aconteceu? Virou um cubo com Rift Raccoon, cara. Que coisa bizarra, né? Claro que ele tem espaços entre ele, né? Não ficou em forma de cubo, porque ele vai pegar essa imagem, que tem esses espaços vazios aqui, e transferir pra cá. Só uma curiosidade aí pra você ver como dá pra fazer uma coisa bem doida. Uma outra coisa que você pode fazer é transformar esse personagem aqui, que tá como platform, você pode transformar ele em qualquer outro tipo de movimentação. Então, se eu quiser fazer um jogo que tenha 8 direções, eu coloco aqui o H Direction, vou tirar aqui o plataforma, deixar aqui o H Direction, vou tirar o Set Angle, vou dar um play, e agora ó, você vê que eu consigo ainda ter a profundidade e até de forma melhor, né? Porque a câmera, por padrão, ela fica top-down, então assim eu consigo ver melhor a profundidade com o movimento em 8 direções. Eu consigo atravessar o cubo Raccoon aqui, ó. Coisa estranha, né? Então assim, cara, por padrão você pode perceber que a câmera tá dessa forma aqui, né? A câmera, enquanto a gente não mexer nesse plugin 3D câmera, ela vai ficar desse jeito aqui. Desse jeito aqui visto por cima. Então, eu vou dever para vocês uma aula que vá olhar a fundo esse 3D câmera, porque dá pra fazer tanta coisa legal, manipulando posições de câmera, assim, mudando a perspectiva, que eu vou dever para vocês uma aula mais detalhada sobre esse plugin. Por enquanto, a gente vai transformar agora o jogo em um jogo visto de frente, um jogo first person, beleza? Coloca um evento aqui então do System, EveryTick, que agora a gente vai usar o 3D câmera. Como eu falei, não tem propriedades aqui, né? O que a gente vai fazer é sempre no Event Sheet. E só uma curiosidade, se você tirar o EveryTick, ele ainda funciona, tá? Um evento assim sem condições é a mesma coisa que um evento EveryTick, porque o EveryTick ele toca as ações a todo tick. Um evento sem condições, como não tem condições, ele toca as ações a cada tick. Então é tudo a mesma coisa, mas fica mais legível como EveryTick. Então aqui uma ação do 3D câmera. E aqui ó, tem várias coisinhas que se você abrir, tem mais coisinhas ainda. Por isso que eu falei que eu vou dever uma aula para vocês que explorem mais a fundo isso. Por enquanto, eu vou olhar aqui o Look Parallel to Layout, que é a forma mais simples de você fazer uma câmera em first person. Então, se eu quero fazer uma câmera em primeira pessoa, a questão inicial é: qual é essa pessoa? Quem é esta primeira pessoa que vai ficar sendo nossos olhos durante o jogo? Nesse caso, vai ser o sprite, que é o jogador. Então, eu vou colocar aqui sprite.x, sprite.y. É onde a câmera vai ficar, que é o nosso jogador. O câmera Z é um valor meio subjetivo, porque é uma questão mais visual. Tu vai manipular esse valor e vai decidir qual que fica melhor para tua câmera entendida aí, para a câmera que tu quer fazer. Então eu vou deixar em 10, mas depois eu vou mexer um pouquinho nisso para você ver a diferença que faz. E o look angle é para onde que o jogador tá olhando. Porque, né, se eu deixar ele com ângulo 0, ele vai sempre olhar para a direita. Agora que a posição da câmera tá na posição do jogador, a câmera, como ela é vertical, ela tá na posição do jogador, ela sempre vai se movimentar pro X e pro Y do jogador. Só que ela precisa de um ângulo também, porque é 3D. Então ela não vai estar sendo vista de cima como tá agora. Agora ela vai estar olhando para ângulos diversos. Se eu deixar só no ângulo 0, ela vai olhar para a direita apenas. Porque os objetos por padrão, eles olham para a direita. Se eu colocar 90, ele vai olhar para baixo. Se eu colocar 180, ele olha para a esquerda.
E esses são os ângulos que o Construct tem. Só que eu não posso colocar um valor específico aqui, a não ser, claro, que eu quisesse um jogo em que você sempre olhasse para uma direção, mas não é o caso aqui. Então eu vou colocar sprite.angle, porque a câmera vai olhar para onde o jogador está olhando. Então ela vai mudar o ângulo para o ângulo do jogador. Mas para isso eu preciso de um tipo de behavior que faça com que o ângulo dele mude, que não é o caso do plataforma. Plataforma não dá para usar para isso porque plataforma não mexe em ângulo do jogador. Plataforma, ele olha pra direita e olha pra esquerda, só que ele não muda de ângulo quando faz isso, ele fica espelhado. É bem diferente. É mirrored, no caso, né, se você entende por esse nome. Scroll to eu vou tirar, porque agora quem vai se movimentar aí é a câmera 3D, né, não é mais como a plataforma estava fazendo antes. E o H-Direction vai acontecer uma coisa um pouco estranha. Olha só. Tá aqui, né, beleza, eu consigo ver na posição do jogador, ó, olha só. O jogador olha pra cá, ele vê esse cubo, ele vê um pouco desse, e ele vê esse chão aqui. E eu tô vendo exatamente isso, ó. Esse cubo, um pouco desse e o chão. Consegue pegar essa cena aqui e transferir pro 3D aqui? Olha que legal, né? Se eu aperto pra cima, ele vai andar assim, ó. Pra cima e pra baixo. O que é meio estranho, né? Pra cima eu queria que ele fosse pra frente, mas não, ele faz isso aqui. E pra esquerda e pra direita, olha só, ele tá movimentando sem olhar, porque o meu H-Reaction tá sem set angle. Se eu coloco o set angle, a coisa fica pior ainda, na verdade. Se eu der play aqui, aperto pra cima, olha só, ele faz essas trancadas. Olha o Cubo Raccoon em primeira pessoa, né? Bizarro. Ele faz essas trocas de câmera bem intensas. Isso por quê? Porque se eu tirar aqui o 3D câmera e der play, colocar o scroll to de volta, olha como se comporta o H-Direction, ó. Ele muda de ângulo na hora, ó. Tá vendo como é rápido? Ele gira muito rápido, é muito intenso. Então, sem contar isso aqui, né? Ele anda paralelo à parede e ele percebe a colisão do jogador, então a câmera ia ficar muito doida com esse tipo de comportamento, né? Não dá pra ter isso aí não. Então, o ideal agora é um behavior que você talvez nunca tenha usado na vida, que é o behavior de carro. Eu particularmente nunca fiz um jogo em que precisasse usar o behavior de carro, mas é bem interessante. Bom, primeiramente aqui tem algumas questões para se olhar. Primeiramente, o turn while stopped é importante porque você vai querer estar parado e poder andar para direita e para esquerda. Né? Aqui no caso, ele começa sem poder fazer isso, então é bom marcar essa caixinha. E é bom a gente manipular também a aceleração e desaceleração, porque aqui tá como se fosse um carro mesmo, né? E talvez o steer speed seja muito rápido, vamos dar um play e vamos dar uma olhada. Aqui, agora, se eu boto pro lado, ó, ele gira como a gente realmente quer que faça, né? Ele gira assim. Se eu mudar o steer speed, é como se eu estivesse mudando a velocidade com que ele gira a câmera para os lados, tá bom? Então vou colocar aqui 50, que é um giro mais tranquilinho. Agora, se eu botar para frente, ó, ele acelera e freia como se fosse um carro mesmo. O que é ótimo se você quiser fazer um jogo que você controla um carro em primeira pessoa. Então você pode manter os controles assim. Mas no meu caso, eu quero que seja um movimento mais humano. Então colocar a aceleração bem alta, que daí vai ser instantâneo, né? Talvez um pouco mais devagar também, colocar speed 100. E drift, recover e friction, não sei se precisa mexer. Vamos dar um play aqui, vamos testar. Então, ó, parece que não precisa trocar o... Peraí, drift. Será que o drift é isso aqui que ele tá fazendo? Não, parece que tá bem natural o movimento dele. Então, aqui ele se movimenta realmente como uma pessoa. Esse movimento, esse aqui tá dando uma flicadinha. Será que eu botei 2 cubos aqui? Bem possível, hein, que eu tenha colocado 2 cubos aqui. Então, cara, tá vendo que coisa interessante? Eu consigo me movimentar usando como se eu estivesse em primeira pessoa, cara. Pois é. Uma outra coisa que eu posso querer mexer é no polígono de colisão do jogador. Porque pode ser que para esse movimento de primeira pessoa esteja muito grande, né? Esse hitbox aqui, esse polígono que eu criei, ele é bom para a plataforma. E também, nem para a plataforma é tão bom assim, porque ele é meio grande ainda. Mas pra primeira pessoa seria talvez ideal ter um polígonozinho só aqui, sabe? Só pra realmente colidir. Ou talvez nem colocar polígono, fazer ele atravessar as coisas. Ia ser um pouco
ruim, na verdade. Então seria bom tu colocar um polígono pequenininho, que garanta que não seja tão pequeno que ele consiga olhar pra dentro dos cubos, né. Tem que garantir que ele bata nos cubos e não que ele consiga ver dentro. Porque se eu tiro a colisão do jogador, né, coloco ele como sem colisões, aí eu vou conseguir atravessar tudo, né, e isso não seria tão interessante assim. Beleza. Como eu falei, essa aula é um fundamento, né, uma introdução dos fundamentos não, né, introdução ao 3D no Construct. Eu pretendo trazer muito mais aulas sobre isso. Então eu aguardo sugestões também, sugestões de vocês do que eu posso fazer usando o 3D do Construct, tá bom? Bem legal, achei bem interessante, a forma que ele funciona, até a simplicidade em mexer. Novamente, Construct sendo simples, como sempre, né? Muito obrigado por ver esse vídeo. Comenta o que você achou, comenta se você quer mais vídeos de 3D e vejo você no próximo vídeo. Obrigado.